bastante com o nosso papo de mercado aqui, com muitos insights sobre carreira, mercado financeiro, cenário macroeconômico e tudo mais. E... Opa, pera aí. Parece que o Léo caiu aqui. Opa, agora sim, Léo. Agora eu Agora consigo tá te indo. ver. Ah, maravilha. Ela deve ter caído na hora que eu estava fazendo a introdução. Você conseguiu Não, ouvir tranquilo. alguma coisa? Eu vou voltar aqui, vou fazer a É introdução isso, de um novo agora trechinho. com você presente. Como eu estava falando, é um grande prazer, tanto para mim quanto para os demais membros do FOP Finance Club, ter você aqui uma honra. O nosso projeto ele surgiu dentro da UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Nele nós temos a missão de democratizar a educação financeira, tanto para os alunos quanto para os demais indivíduos que se interessarem, né, a participar do nosso projeto. Hoje a gente tem um grupo de estudos abertos no WhatsApp, que tem quase 120 pessoas, e a gente está com essa meta aí de estar levando a educação financeira para o pessoal. É um estilo de liga, né, de mercado financeiro. Na UFOP não tinha, então eu, Felipe, Matheus e o Rogério, nós três amigos, resolvemos implantar esse projeto e é isso. Tenho certeza que vai ser um bate-papo que vai agregar bastante para o pessoal. Você é um cara muito bem informado aí, um profissional muito renomado no mercado. E é isso. Vamos dar início ao nosso papo de mercado. Ah, maravilha. Poxa, agradeço assim, a possibilidade de participar. Eu acho que as ligas de mercado financeiro são uma parte bem importante dentro das faculdades. Eu acho que é uma forma realmente de tentar ligar um pouquinho mais os alunos do mercado, né? A gente sempre, quando fica dentro da faculdade, a gente fica muito dentro daquele meio acadêmico e falta uma pontezinha ali para o mercado, para como é que é a parte do trabalho real, enfim. Eu acho que a Liga de Mercado Financeiro realmente é uma forma fantástica dos alunos conseguirem ter um pouco dessa experiência. Sim, com certeza. Para muitos é o primeiro contato com finanças e mercado financeiro, né? Dentro da própria universidade, que às vezes deixa a desejar um pouco nas matérias e sobre esse assunto para focar em outras coisas. Então, o papel do Finance Club, ou das ligas de mercado, são muito importantes para isso, que a pessoa, às vezes, o que não vê em sala de aula, na liga de mercado ou no Finance Club, ela consegue aprofundar melhor nisso. É isso aí, concordo 100%. Beleza. A gente vai dar início agora ao nosso bate-papo. E quem tiver pergunta para o Léo, eu vou estar lendo no final. Eu só peço que não mande no chat, aqui nos comentários, porque como sobe muito rápido e às vezes tem alguns comentários, a gente fica meio perdido na hora de fazer a pergunta para ele. E tem uma caixinha de perguntas, que é própria para fazer perguntas, ela fica no canto inferior aí do seu smartphone. É só você estar clicando e fazer pergunta, que aí você tem certeza que a sua pergunta vai ser visualizada pela gente, beleza? Então, Léo, para dar início, gostaria que você contasse para a gente um pouquinho como você começou a se interessar pelo mercado financeiro e qual o momento que você decidiu que queria ser gestor. Isso foi antes da faculdade, durante a faculdade, ou você não fez uma faculdade muito bem alinhada com esse conhecimento e mesmo assim se interessou? Conta para a gente um pouco como é que foi isso, seu início de jornada aí no mercado financeiro. Claro, vamos lá. Bom, eu sou do interior de São Paulo, tá? Eu sou de Ribeirão Preto, então próximo aí do sul de Minas. E eu vim para São Paulo para fazer faculdade de engenharia. Eu sempre gostei da parte de engenharia, sempre fui muito bom em exatas. E geralmente quem é bom em exatas acaba se identificando muito com a parte da engenharia, né? Que a gente tem aquela expectativa de ser uma coisa bastante criativa e que a gente vai conseguir construir coisas diferentes. Então eu vim fazer engenharia civil aqui na Politécnica da USP. Mas assim, a gente vai sentindo que a faculdade ela é um pouco desconectada do mundo, vamos dizer assim, do mundo prático. É uma carga teórica bem pesada, uma carga muito forte na parte de cálculo, física e etc.
Naquela época eu sempre quis realmente trabalhar com a parte da engenharia, né? E uma coisa que eu acabei encontrando aqui na Poli é muita gente que queria entrar no mercado financeiro. Então, assim, gente que entrava na engenharia já mirando o mercado financeiro, mirando consultoria. Para mim era uma coisa completamente nova, eu não tinha muito conhecimento sobre isso. Mas eu sempre gostei também da parte de economia, sempre foi uma coisa que eu me interessei e sempre fui uma pessoa muito curiosa também. Então, assim, comecei a buscar estágios no mercado financeiro, fui estagiar num banco de investimentos aqui de São Paulo, trabalhava na parte de IB, foi meu primeiro estágio, aprendi muito, então eu sempre deixo a dica de que estágio é uma ferramenta fantástica para que vocês consigam ter contato com a prática, é uma experiência muito boa, então aproveitem, façam estágio, que assim é realmente uma segunda faculdade o que vocês aprendem lá dentro, tá? Depois disso, acabei saindo e fui trabalhar, né, como eu fazia engenharia, eu precisava trabalhar em alguma coisa na área da engenharia, né, estagiar. E aí eu fui estagiar na Cirela, mas na área de planejamento financeiro. Fiquei lá por um ano, gostei, mas eu falei, poxa, ainda não é o que eu quero fazer, mas gostava muito da parte de planejamento financeiro, gostava muito da parte de finanças corporativas. Depois, então, fui procurar estágio de novo no mercado financeiro, e aí foi quando eu comecei quando eu encontrei aqui a Sete Investimentos. Isso aí já tem uns 9 anos, tá? Estava no meu último semestre já da faculdade, acabei estagiando só um semestre, e logo na sequência acabei sendo efetivado como analista. Daí, então, foi quando eu realmente mergulhei muito no mercado de ações, que é até hoje onde eu trabalho, então já tem aí 9 anos trabalhando com ações, trabalhando com empresas. E assim, o mercado financeiro é uma coisa muito ampla, tem para todo gosto. A gente sempre fala, tipo, mercado financeiro tal, mas, poxa, tem desde a parte de TI, back-office, também você vai encontrar a parte comercial, que é uma coisa muito, assim, uma coisa que cresce bastante também. E assim, em diferentes áreas você vai fazer diferentes coisas. Então, como eu comentei, desde a parte comercial, que você vai lidar com pessoas. Se você quiser, poxa, eu gosto de ver empresas, eu gosto de trabalhar dentro de empresas inovadoras, pode trabalhar num private equity, num venture capital. Se você gosta mais da parte quantitativa, tem hoje fundos quantitativos. Você vai ter renda fixa, você vai ter fundo de ações, factor invest, enfim, uma infinidade de coisas que você encontra no mercado financeiro. E acaba que o engenheiro, o Brasil ele tem essa triste peculiaridade de que, como é um país muito volátil, acaba sendo um mercado muito difícil para aquelas pessoas que gostam de trabalhar na engenharia, na indústria, de fato. E isso faz com que muitos engenheiros acabem migrando para o mercado financeiro. Enfim, falar um pouco então como é que eu acabei virando, né, gestor no final. Eu entrei aqui na Sete, me encantei pela coisa, gosto bastante, sempre fui uma pessoa muito curiosa. E especificamente meu fundo é um fundo de value investing, ou seja, o nosso negócio aqui é comprar ações de empresas, então a gente busca fazer uma análise que a gente chama de análise fundamentalista, em que a gente vai aprender sobre as empresas, vai entender o que cada empresa faz, vai montar um portfólio. O portfólio realmente é um time, né? A gente sempre fala assim que não dá para você chegar e falar assim, poxa, estou apostando na empresa X. Pode ser que, por mais que você tenha convicção, pode ser que alguma coisa saia do jeito que você não imaginava. Então, assim, o portfólio realmente é uma composição, você tem que montar uma equipe ali, um time, e é isso que eu faço, então, desde então. Como gestor, esse é meu quarto ano, então, como eu falei, eu entrei como analista. Na época, o Sérgio, ainda nosso sócio, ele era o gestor. A gente fez o nosso período de transição e aí, há mais ou menos 4 anos, né, esse já vai ser meu quarto ano agora, eu sou o gestor, de fato, dos fundos do fundo da Sete Investimentos, que é o fundo Sete FIA. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Não, bacana, bacana, bacana essa trajetória, todo esse período, né, que você passou de aprendizado até virar um gestor. E você falou um pouquinho sobre a Sete, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o modelo de negócio. Você falou um pouco sobre o modelo de negócio do seu setor, sobre o que você faz. Você consegue falar um pouco do modelo mais amplo, assim, do que a Sete faz, do que a Sete propõe para o mercado?
Vamos lá. Bom, explicar um pouquinho como é que é o mercado de gestoras, né, no Brasil, tá? Então, assim, o que que acontece? Até mais ou menos 15 anos atrás, até menos, vai, 10 anos atrás, os grandes distribuidores de produtos eram os grandes bancos. O Brasil tem ali aquele oligopólio de grandes bancos. E assim, em geral, as pessoas que têm ali uma poupança acabavam chegando e perguntando para o gerente financeiro, falando assim, poxa, o que, que eu faço com esse dinheiro e tal. O brasileiro sempre foi culturalmente o brasileiro sempre foi bastante conservador, até por conta das cicatrizes que a gente carrega do nosso mercado de capitais. A gente tem que lembrar que o Plano Real tem 26 anos, mais ou menos. Antes disso, né, em um período de 26 anos anteriores, o Brasil teve lá 5 moedas diferentes. A gente passou por um período de hiperinflação, a gente passou por um período de congelamento de preços, de confisco da poupança. Isso tudo trouxe uma cicatriz muito grande no brasileiro, uma desconfiança, não só com o mercado de capitais, mas com a própria moeda do país. Isso é uma coisa muito ruim, né? É muito triste você ter um povo que não acredita na própria moeda. Tanto é que se a gente for ver, a gente tem visto aí um crescimento muito grande de pessoas físicas na Bolsa, e o perfil, né, a idade média é ali de seus 30 e poucos anos, que é justamente aquele perfil que não pegou um confisco da poupança, e não pegou aquela época de hiperinflação. Então, assim, são pessoas que já vieram mais acostumadas com o mínimo, uma estabilidade de uma moeda, né? Dá para você acreditar, pelo menos, que apesar da inflação esse ano estar alta, 10%, meu pai, né, fala que na época dele ele pegava 10% ao dia. Sim, Então, assim, isso fez com que o brasileiro ele fosse muito pouco acostumado a ter produtos mais sofisticados e fosse muito, digamos, refém até dos grandes bancos. Os grandes bancos tinham aqueles produtos que falta sofisticação e sobra taxas sendo cobradas. Então, você vai pegar lá aqueles fundos malucos, fundos DI que cobravam 4%, 5%, uma coisa surreal, mas que eles dominavam a rede de distribuição. Tá? Então, os grandes bancos dominavam a rede de distribuição. O mercado de gestoras independentes, que são aquelas fora dos grandes bancos, não conseguiam progredir muito. Então, geralmente, as pessoas entravam nos grandes bancos. O que foi acontecendo aí, né, é que nos últimos 8 anos, mais ou menos, a gente começou a ter uma ascensão, então, das gestoras independentes. Então, essas gestoras independentes são as gestoras de ativos que não são ligadas aos grandes bancos e que conseguem distribuir seus produtos de outras maneiras. Por exemplo, né, a gente tem ali o crescimento das plataformas de investimento, que são XP, BTG, Orama, Modal e por aí vai. As pessoas começaram a ter mais acesso à informação, então, poxa, olha só o que está sendo permitido aqui, né? A gente está conversando, você aí em Minas Gerais, eu aqui em São Paulo, a gente está fazendo uma live para quem quiser, para conhecer um pouco sobre como é que é o mercado financeiro, sobre o que são os produtos diferentes. Então, assim, juntou um pouco de tudo, a conjuntura, conjunturalmente falando, trouxe tudo isso. E eu acho que isso culminou realmente nessa disseminação mais forte do mercado financeiro, do mercado de capitais. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Isso permite realmente o brasileiro sair, deixar de ser refém ali dos grandes bancos, começar a confiar mais em assets independentes. E é justamente isso que a gente tem buscado fazer. Então, para vocês que quiserem entrar no mercado, saibam que vocês podem tanto entrar nos grandes bancos, como também hoje você vai ver muitas assets independentes. São muitas vezes pessoas que justamente têm uma boa história, mas que quiseram montar uma coisa fora daquele nicho de bancões, justamente por acreditar que consegue entregar um resultado melhor, e também porque eles querem ter aquela independência, não quero ficar ligado a um grande banco, como é que eu vou falar mal de um produto que o meu patrão vende? Isso é uma coisa muito complicada. Enfim, então para vocês aí, saibam que existe também esse universo de assets independentes que tem crescido bastante, o número de assets não para de crescer nos últimos anos, e o mercado de capitais no Brasil também, apesar de ter passado por um período muito turbulento entre 2010 e 2015, mais ou menos, 2016, eu acredito muito que o mercado de capitais brasileiro tem muito para se desenvolver. O tamanho da nossa economia e o tamanho do nosso mercado de capitais não condiz. O mercado de capitais brasileiro tem muito para se desenvolver.
E eu acho muito interessante, né? Esses últimos 2 anos a gente teve uma onda de IPOs, empresas novas entrando, empresas de setores diversos entrando, isso é uma coisa fantástica. Quando você olha o que é o mercado lá fora, não só os Estados Unidos, mas outros países mesmo, você vai pegar Canadá, Reino Unido, até mesmo a Índia, tem mercados que estão se desenvolvendo muito fortemente, e isso é uma coisa bem interessante, bem legal, e eu realmente espero que o Brasil siga esse caminho. Bacana. E entrando um pouco mais nesse contexto, você falou que você gere um fundo chamado Setfia, né? Provavelmente um dos Isso. produtos mais conhecidos aí das Sete Investimentos. Gostaria que você falasse um pouco mais do fundo. Ele é um fundo multimercado, um fundo de ações, um fundo cambial. Ele tem um benchmark, é um fundo ativo, passivo. E, além disso, qual a maior posição do fundo e qual o ativo que trouxe mais rentabilidade para o fundo até hoje, ao longo dos anos? Tá, vamos lá. Bom, o Fundo Certifia, ele é um fundo de ações. Então, não sei se o pessoal está muito familiarizado, mas assim, a gente tem, quando você monta um fundo, tá? Vou até dar um passo atrás. Um fundo nada mais é do que como se fosse um regime, de fato um regime de condomínio, em que cotistas colocam o seu dinheiro dentro de um CNPJ completamente separado, tá? Então, o fundo de investimento CETFI, ele tem um CNPJ próprio. Os cotistas colocam o seu dinheiro lá e o fundo, ele, de certa forma, contrata alguma pessoa, né, um profissional, para fazer a gestão daqueles ativos. Então, pessoas que não têm tempo, que não têm disposição, que querem uma coisa mais simplificada, eles terceirizam aquele trabalho todo de fazer a gestão dos ativos para um gestor profissional. Tá? Então, assim, o nosso fundo, ele é um fundo, como eu comentei, um CNPJ separado, e o que acontece é que o dinheiro que os cotistas colocam ali, a gente fica encarregado de fazer a seleção dos ativos e cada fundo, cada gestor, né, ele vai ter um estilo. O fundo Setfia, no caso, é um fundo de ações. Então, você, como comentou, você tem fundos cambiais que vão buscar alguma exposição a moedas. Você vai ter fundos multimercados, que são fundos bem mais livres e podem fazer operações de diversas maneiras. Mesmo dentro dos fundos de ações, você tem fundos de ações como o nosso, que a gente chama de long only. Então, só para explicar um pouquinho, né? Um fundo, quando a gente fala posição long, é quando a gente está exposto, apostando na alta, vamos dizer assim. Quando a gente está short, é que a gente ganha dinheiro na queda. Então, o fundo long only significa que ele só pode operar comprado, tá? É, Justamente assim, o nosso negócio, então, aqui é montar um fundo que compra ações de empresas, tá? Assim, a mentalidade que a gente carrega aqui, por sermos um fundo de análise fundamentalista, o nosso negócio realmente é analisar os fundamentos das empresas. Então, a gente enxerga que por trás de uma ação existe uma empresa, e o que a gente quer enxergar é o que essa empresa faz, e será que o valor de fato dela, que a gente chama de valor intrínseco, é maior do que está sendo negociado em bolsa. Então, eu quero buscar aquela empresa que eu acredito que vale 1 bilhão, mas está sendo negociada a 500 milhões. E a gente vai buscar montar, então, uma carteira com essas empresas. O que a gente vai fazer realmente é entender o que a empresa faz, o que é o setor, como é que o setor está se movimentando, qual que é a dinâmica daquilo, quem são os melhores, quem são os piores, enfim. Além disso, também tentar entender um pouquinho mais sobre a empresa. O Brasil, por exemplo, tem um problema muito sério de governança corporativa. É difícil a gente confiar cegamente ali, poxa, uma empresa do novo mercado, então não vou ser passado para trás como minoritário. A gente viu já no passado que não é bem assim. Verdade. Por conta disso, inclusive, a gente tem até uma política interna aqui que a gente não investe em empresas estatais. E assim, o nosso negócio então é justamente montar uma carteira de empresas e aquelas pessoas que querem ter uma exposição do patrimônio dela em ações, a gente oferece justamente esse fundo com uma gestão profissionalizada, em que a pessoa delega esse trabalho aí de fazer uma seleção de ações, de montar um portfólio, e aí aquela caixinha que ela tem direcionada para ações Brasil, a gente tem esse produto. Ô, Léo, você falou sobre essa política que vocês têm de não investir em empresas estatais. Isso era até uma das perguntas que eu queria fazer. E já que você entrou nesse contexto, justamente por causa da governança corporativa, por causa dos diversos escândalos que a gente já teve em diversas empresas desse tipo, empresas estatais, por isso que vocês não investem nesse tipo de empresa? Olha,
Eu vou te falar assim, eu tenho dois pensamentos, tá? O primeiro pensamento é que assim, sabe o seguinte, toda empresa tem o governo como sócio, tá? Porque assim, do que você efetivamente gerar de valor, você vai ter que distribuir entre os seus credores, ali, só que só sempre, você sempre está na parte boa, né? Se você der lucro, o governo é seu sócio. Não é um sócio que eu gosto muito. A gente sabe como é que o governo brasileiro opera, né? A gente acha que a gestão do governo brasileiro é de uma qualidade que deixa muito a desejar. Então, assim, se eu não gosto nem dele como sócio, tendo que pagar impostos, por que que eu vou ativamente querer ser sócio dele dentro de uma empresa? Uhum. Tá? Eu não vejo muito motivo. É óbvio que vai ter questão de preço, mas, poxa, mas se a empresa estiver muito barata, blá, blá, blá. Mas, assim, esse é um risco que a gente não gosta de tomar, porque eu não sei quem que vai ser o acionista controlador, a cada eleição muda o controlador, muda a cabeça. A gente sabe muito bem que, assim, o que, o que a gente busca numa empresa, né, o que a gente espera que a empresa traga, é resultado para os seus acionistas, só que a gente vai ter um acionista controlador que o objetivo dele não é o lucro. O objetivo dele é terceiros, né? A gente vai ter objetivos de eleitoreiro, enfim. Por conta disso, a gente não acha que é interessante entrar como sócio dentro de uma empresa, entrar numa empresa tendo como sócio o governo. Meu outro pensamento também é que, antigamente, você ter uma empresa que tenha bons ativos, então aquela coisa assim de, poxa, eu tenho uma petrolífera que tem um ativo muito bom e isso aí já resolve o meu problema. A gente vê hoje em dia que mudou muito o perfil das empresas lá fora e até mesmo no Brasil. E o que eu acredito muito é que as pessoas têm uma capacidade muito grande de mudar as empresas, sabe? Então a gente vê aí, por exemplo, o Nubank, que é um banco que surgiu em pouco tempo, vindo com uma ideia fantástica, vindo com uma execução muito bem feita. Discordo claramente do valuation que ele está vindo. Então, eu não sou um comprador do Nubank, porque eu acho que o valuation dele é completamente fora do que eu acredito que tem uma margem de segurança. Mas é inegável que eles conseguiram entregar um produto de qualidade. Então, se você for conversar com as pessoas que usam o Nubank, se você for ver as métricas de operação, é um negócio fantástico, um É negócio uma muito experiência redondinho. totalmente nova em questão de banco, né? Quando se pensa em banco. Sim. E é isso, eu acho que mostra a capacidade que as pessoas têm de reinventar uma empresa. Eu não vejo muito essa capacidade de atrair talentos dentro das empresas estatais, né? É meio frustrante, eu fico imaginando como é que não deve ser um pouco frustrante de uma pessoa que entra ali dentro e fala assim, tá bom, mas se eu começar a subir, daí vem uma indicação, entre eu, que sou um cara bom, e um apadrinhado político, quem que vai ser o escolhido aqui? Acaba sendo um pouco difícil você conseguir atração de talentos nessas empresas, tá? Então, por conta disso, a gente não investe em empresas estatais. Óbvio, tem empresas hoje em dia, empresa estatal, que realmente está muito barato, o mercado está Uhum. colocando aí um peso absurdo, mas, de novo, vai saber o que vai sair da próxima eleição. Sim. E entrando nesse contexto também, mais uma vez, no início do ano agora, a gente teve o Ibovespa que passou por um período muito bom, teve até uma máxima histórica, né? E isso durante um período de crise sanitária, que foi a pandemia do coronavírus. Porém, de alguns meses para cá, podemos observar que, diante dos problemas políticos e macroeconômicos globais, é, fizeram com que esse crescimento do Ibovespa, da Bolsa, freasse um pouco. O que nós, investidores, devemos fazer em momentos turbulentos como esse? Bom, o Brasil ele é eternamente volátil, é eternamente complicado. O que Não não é para falta é amadores? momento. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. E assim, o que eu sempre falo é o seguinte, né? O investidor ele precisa ter aquele passo atrás. Eu sinto às vezes que tem uma certa afobação dos investidores, tipo, olha, eu quero entrar, tipo assim, quero começar a investir. O cara quer começar a investir como? Pô, vou comprar criptomoeda, vamos comprar uma ação aí que tá, né, largadaça.
vou começar a operar opções. Quer dizer, uma pessoa que não tem ali um conhecimento muito grande e já quer ir para uma coisa super avançada. A primeira etapa realmente é você conseguir se conhecer, é você conseguir identificar quais são os riscos e qual a sua capacidade emocional para atravessar esses momentos turbulentos, tá? Eu vou te falar o seguinte, todo mundo fala que aguenta 10% de queda na bolsa, né? A hora que de preencher lá o Sultabir, eles falam assim, você aguenta, o que você faz se cair 10%? Aumenta o aporte. Na teoria, todo mundo aguenta. Na prática, é Eu diferente. sempre falo que tem aquela frase do Mike Tyson, que todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Sim. Então, assim, a primeira etapa realmente é fazer isso, é fazer uma alocação mais buscando realmente o longo prazo, mais alinhada com o que ele está confortável e falar assim, poxa, eu quero ter, então, vamos começar com 10% em ações, vamos colocar 10% em ações Brasil, vamos colocar 10% em ações fora do Brasil, vamos ter uma diversificação, vamos olhar a renda fixa, enfim, todas essas classes de ativos, elas se complementam. Então, mesmo eu sendo um gestor de renda variável, eu vou sempre recomendar para as pessoas que elas tenham ali uma parcela que ela esteja disposta a correr esse risco e olhe para isso aí, justamente nos momentos mais voláteis, para que ela tenha capacidade de falar assim, poxa, tudo bem, isso aqui é uma volatilidade que eu estou disposto a aguentar, que eu já esperava que viesse risco. Tá? Isso é muito importante justamente para você não se desesperar. O que não falta na literatura são casos de fundos que tiveram um excelente resultado, mas que os cotistas, de fato, não tiveram aquele resultado. Porque geralmente o cara acaba sacando, né? A hora que dá uma dor de barriga na bolsa, o cara resgata o dinheiro, então ele compra na alta e vende na baixa. Uhum. E assim, essa é uma prática que, infelizmente, é difícil. Eu acho que é uma das coisas que, por mais que você ensine técnica, se você não tiver um bom controle emocional, se você não estiver confortável com o seu portfólio, você vai acabar sofrendo com isso. Então, assim, o Brasil sempre foi volátil, tá? Sempre foi. É, E mesmo assim a gente conseguiu ganhar dinheiro, mesmo assim a gente conseguiu entregar um bom resultado aí nesse período. Sim, bacana. Léo, você falou sobre a importância de ter boas empresas no portfólio, ter um portfólio confiável. E para praticamente cada setor, nós temos mais de uma empresa que se sobressai. E cada qual com sua característica, com suas peculiaridades, né? E como que é o processo de escolha das melhores empresas? Quais os processos por trás dessa escolha? E qual empresa sai na frente uma da outra, analisando os indicadores, você falou, usando a teoria fundamentalista. Bom, assim, você identificar quem que é o melhor do setor não é tão difícil, tá? Mas é tudo uma questão de preço também. Então, uma excelente empresa pode estar sendo negociada também num preço absurdamente alto. A gente vê aí, por exemplo, se você for me perguntar, né, pô, setor de locação de veículos, quem que é o benchmark? É a Localiza. Mas também é uma empresa que negocia com um valuation bem, como é que eu posso dizer, bem otimista, tá? Uhum. Justamente a gente olha e fala assim, bom, tá bom, é a melhor do setor, mas tem preço. Vamos ver por quanto que a gente consegue comprar essas empresas. Então, assim, identificar as melhores empresas do setor não é uma coisa tão difícil. Cada empresa, a gente vai ter que olhar um indicador, porque cada setor tem um indicador diferente. Se você simplesmente olhar para, tipo, vamos ver a lucratividade. Mas de repente, essa empresa está conseguindo dar um lucro maior porque está tomando um risco maior. Então, vamos pensar assim no setor bancário. Às vezes você tem dois bancos, fala assim, esse banco aqui tem um retorno sobre patrimônio maior do que esse. Porque esse aqui está tomando um risco maior. Então, tem alguns outros indicadores mais ligados ao próprio setor que a gente consegue ir pegando para ir destrinchando um pouquinho ali o que cada um consegue entregar. Obviamente que a gente sempre olha os indicadores de contabilidade mais clássicos, né? Mas também você vai acabar olhando os indicadores, os KPIs do setor, o que é mais comum ali dentro do setor. Tá? Isso tudo é bastante importante também. Então, assim, encontrar as melhores empresas de cada setor não é uma coisa tão difícil, mas no nosso negócio, a gente também tem que olhar preço. Sim. E aí entra uma segunda derivada aí, que é encontrar a melhor relação de uma boa empresa num preço interessante também. Tá?
Então, assim, é um pouquinho disso, e como eu falei dos indicadores, cada setor a gente vai olhar um indicador diferente. De novo, obviamente você vai olhar algumas métricas contábeis já mais clássicas, mas também você vai ter que entrar e ver indicadores próprios de cada setor. Sim, bacana. Sobre diversificação também, que é importante até para a gente diminuir um pouco do risco não sistemático, né, da nossa carteira, do nosso portfólio. Gostaria de colocar de novo o fundo 7FIA na conversa e perguntar quantas empresas o fundo possui em seu portfólio e quantas empresas você acha suficiente para diversificar sua carteira e assim reduzir o risco não sistemático por sua vez. Tá, bom, eu acho que assim, a diversificação é o free lunch, né? É o almoço grátis que a gente consegue. O jeito que eu olho para o meu portfólio, né? Se você for ver, a literatura tem diversos estudos sobre isso. Em geral, depois que você passa de mais ou menos 10 ativos, o ganho marginal que você tem da diversificação vai ficando cada vez menor. Então, assim, a partir de 10 empresas, se você fizer uma diversificação inteligente, acaba que as novas empresas que você vai adicionando vão trazendo pouco benefício da diversificação, tá? E aí, por que eu falo de fazer uma diversificação inteligente? Porque não adianta nada você ter lá 10 empresas, 10 bancos. Então, se você tem 10 bancos, você não está diversificado, você está numa falsa sensação de diversificação. Então, por conta disso, a gente costuma carregar algo entre 10 a 15 empresas, que é um número que eu acredito que você tem ali uma diversificação razoável, e que você também não acaba se perdendo e não acaba caminhando para a média de mercado. Eu também, se eu ficar colocando um monte de empresa, eu não vou conseguir acompanhar tudo isso e eu vou acabar caminhando para a média de mercado, que não é uma coisa que eu quero. O meu cotista, no fim do dia, ele me paga uma taxa de administração, ele me remunera justamente para conseguir entregar um retorno acima da média do mercado. Então, assim, mais ou menos de 10 a 15 empresas é o que eu acho ideal. Hoje a gente tem 14 empresas no nosso portfólio, e se você for pegar assim, as 10 maiores posições, vão ser 80 e poucos por cento da minha carteira. Tá? Então, para os padrões americanos, é uma carteira extremamente concentrada, Uhum. mas, de novo, é um portfólio aí que eu consigo acompanhar bem. E que, assim, se você for olhar, até mesmo nos últimos 13 anos, que é a história do fundo, quase 14 anos, a gente, assim, conseguiu ser menos volátil do que o Ibovespa. Sempre conseguiu estar superando, Desculpa? então. Vocês sempre conseguiram superar o Ibovespa, então, pelo fundo 7FIA. Teve anos que a gente ficou atrás do Ibovespa, mas, assim, nesse período, se você for pegar 14 anos, numa janela de 1 ano, 5 anos, 3 anos, sim, a gente conseguiu superar, sim, o Ibovespa. Não, bacana. E A era gente justo... conseguiu... Pode perguntar. Pode falar, pode falar. Era só uma Não, observação. até faço um disclaimer, né? O meu fundo fazia pagamentos de dividendos. Isso não era uma coisa, nunca foi uma coisa muito comum. Então, se você for pegar aí ao longo desses 14 anos, a gente entregou mais ou menos assim, sem considerar os dividendos, a gente entregou algo como uns 4,5% acima do Ibovespa. Aí, a hora que você considera os dividendos que foram pagos, você vai para algo como 6% ao ano, que eu quero dizer, né? Então, o Ibovespa, infelizmente, o Ibovespa, se você vai pegar desde o início do meu fundo, o Ibovespa entregou 4,5% ao ano, mais ou menos. Tá? E isso aí não dá o IPCA no período. O IPCA rodou algo como 5 e pouco por cento ao ano, e o Ibovespa rodou a 4,5%. Então, assim, a gente conseguiu entregar um retorno consideravelmente acima do nosso benchmark, mesmo quando a gente pega janelas mais curtas, né, de 1 ano, 3 anos, 5 anos, também mais ou menos um alfa desse nível também nesses últimos anos. E também, de novo, a gente conseguiu fazer isso aí com uma volatilidade até menor do que o Ibovespa, mas assim, não que a gente busque volatilidade menor, tá? Não é uma métrica que a gente olha, volatilidade é um risco, é um dos assuntos mais polêmicos que você vai encontrar no mercado financeiro. Então vai ter aquela pessoa que fala, cara, volatilidade não serve para nada, tem aqueles idolatradores de volatilidade, de VaR, de N indicadores, enfim, cada um é de um jeito.
Mas assim, eu acredito realmente que a gente conseguiu entregar um resultado acima do benchmark e correndo um risco abaixo do benchmark quando a gente vê em diversas métricas. Com certeza, muito bom. Um resultado muito bom comparado a outros resultados de mercado. Você falou sobre ter de 10 a 15 ativos na carteira. Isso para você fica dentro de uma diversificação boa que você não perde o foco da sua carteira. E como que se dá a manutenção da carteira? Eu digo, quando que vocês percebem que é hora de desvencilhar de um ativo e substituir por outro? Bom, vamos lá. Já adianto assim, eu não acredito muito em preço-alvo. Uhum, Tá? Preço-alvo é uma coisa meio dinâmica, que a depender do preço da ação, o preço-alvo vai se mexendo junto. Eu acho que o preço-alvo te deixa um pouco ancorado, cria aquele viés de ancoragem, de você fala assim, não, não, poxa, isso aqui vale R$ 20. Aí quando bate R$ 20, fala assim, bom, já bateu os R$ 20, agora não vale mais. E uhum, assim, às vezes você entende que aquela empresa é uma boa empresa, e a hora que você vai rever, fala assim, poxa, comprei a 10, está valendo, hoje o mercado está negociando a 20, mas o que a empresa conseguiu entregar e o que mudou o cenário, ela está valendo 30. Então eu não vou vender. uhum. Mas assim, o que a gente faz aqui, depois que a gente coloca uma empresa na nossa carteira, é ficar acompanhando realmente o que a empresa está conseguindo entregar, como é que está sendo as mudanças no setor dessa empresa, se está tendo alguma deterioração de fundamentos relevantes. Eu sempre falo o seguinte, né? Quando uma empresa sobe muito rápido, eu sempre gosto de analisar, vamos ver com calma, porque às vezes o papel subiu porque a empresa entregou. E Uhum, deixa soltar, né? Tem um ditado que diz que keep the winners, cut the losers. Então a gente não pode ter medo de ganhar dinheiro. Quando uma empresa está subindo porque ela está entregando, cara, eu não posso cair naquela sensação de falar assim, poxa, a hora que eu vender, eu realizo o lucro e eu mostro que eu estava certo. Eu não estou aqui para estar certo, eu estou aqui para ganhar dinheiro. sim, Então, se eu estou ganhando dinheiro e ela está valendo mais, vamos lá, vamos estar entregando, a gente continua comprado no papel. Mas é óbvio que se de repente a gente vê uma mudança de cenário, alguma coisa assim, aí eu sou um pouco mais radical, falo assim, poxa, tive a perda, encerra por aqui, eu não posso de novo cair agora num outro viés de falar assim, não, eu só tenho prejuízo, só estou errado a hora que eu vendo. Então aí eu não quero vender para não reconhecer que eu tive uma perda ali. E assim, o mercado, a gente erra, a gente acerta, a gente ganha, a gente perde. E perder faz parte. O nosso negócio é ganhar mais do que perder. com certeza. É muito bacana esse viés seus. Então, linkando mais uma vez a pergunta anterior, atualmente a gente teve um crescimento a partir de 2018, 2019. Muitas pessoas começaram a adentrar na Bolsa de Valores, começaram a investir. E o número de CPF cadastrados na B3 aumentou consideravelmente de lá para cá. Então, na sua percepção, falta muito para que investir o seu dinheiro, gerir mais o seu patrimônio, seja uma cultura, algo cultural, ou a sociedade já está caminhando para isso, vendo que isso é uma coisa mais assertiva, é um caminho mais assertivo a se tomar? É, eu acho que é muito difícil a gente cravar, né? Sempre que você, como é que eu posso dizer assim? Sempre que a gente olha aqueles livros de faculdade que mostram um ciclo, e aí sempre tem aquela figura bonitinha, que é um ciclo assim, sabe, todo certinho e tal, você fala assim, nossa, que coisa linda que a gente está no ciclo, tá? Mas assim, o que eu acredito estruturalmente, primeiro, o brasileiro como um todo, ele tem uma cultura de educação financeira muito ruim, Sim. tá? E isso aí é uma raiz muito antiga, tá? É aquela coisa assim, talvez até um pouco de uma cultura meio católica, em que a gente tem uma certa aversão ao lucro Uhum. e que o dinheiro é pecado. Então, se você for ver Enriquecer, muita gente vê a palavra enriquecer como algo, um pecado mesmo, igual você falou, algo ruim. fruto de uma exploração alheia. Exatamente. Isso aí é uma coisa um pouco cultural, que se você for pegar em povos latinos, principalmente, né, justamente nós somos latino-americanos, a gente descende um pouco disso, é bem diferente, por exemplo, daquela
daquela cultura de alguns outros povos, como os protestantes nos Estados Unidos, os judeus, enfim. Então a gente traz aí a gente carrega um pouco desse peso. Se você for ver, até mesmo os pais têm uma certa dificuldade de falar sobre dinheiro com os filhos, como se fosse uma coisa meio errada. Né? Então, assim, os pais não gostam muito de discutir finanças com os filhos. Qual que é o problema? É dinheiro, não é um pecado, não é uma coisa suja, não é uma É coisa uma coisa que está feia. presente na sociedade. As pessoas devem Normal. entender como é que são os processos, né? A economia, as finanças. Isso é uma coisa normal. Mas, assim, a gente tem um pouco nessa nossa cultura de ter essa aversão, né? E, assim, eu acho que isso precisa mudar. Eu acho que aquela ideia de que, tipo, a pessoa que poupa dinheiro é um pão duro, e, poxa, esse cara aqui é um pão duro. O brasileiro precisa se desvencilhar disso. É como se fazer dívida no cartão de crédito fosse uma coisa bonita. Então, assim, Uhum. a gente precisa realmente introduzir isso, a gente precisa discutir isso, a gente precisa trazer isso para pessoas cada vez mais jovens, para que a gente possa discutir abertamente. Então, a gente tem um caminho muito grande pela frente. De novo, o Brasil passou por um período muito severo em que as pessoas não acreditavam na própria moeda, em que investimento, os nossos pais, a única coisa que é investimento é tijolo, então é imóvel, é aquela coisa física que ninguém pode tirar de você. Sim. E eu acho que isso aí está mudando. Eu acho que ainda é embrionário. A gente tem que começar desde lá de falar para as pessoas, olha, você precisa ter um planejamento financeiro, você precisa se sentar e falar assim, poxa, vamos ver aqui o que eu tenho de receita e o que eu tenho de despesa. E depois disso também vamos ver como é que eu consigo investir da melhor maneira possível. Tá? É triste quando a gente vê a quantidade de pessoas que ainda acreditam muito que na velhice ela é, vai viver de algum tipo de aposentadoria do governo exclusivamente. Sim. De novo, o Estado, para mim, brasileiro, é um Estado que beira a falência, né, no sentido de a gente sabe muito bem que é um Estado grande, é um Estado que tem muitos passivos pela frente, a nossa população vai envelhecer rápido, isso vai trazer um passivo muito grande na parte de saúde e também na parte de previdência. Eu não sei como é que a gente vai equacionar isso lá na frente. Tá? A previdência é uma questão que não tem solução, a gente só empurra com a barriga. Sim. Eu acho que as pessoas realmente precisam cada vez mais entender que a expectativa de vida está crescendo, isso é uma coisa maravilhosa. A expectativa de vida do brasileiro nos últimos 30 anos, ela cresceu 4 meses a cada ano. Tá? Então, mortalidade infantil desabou, expectativa de vida disparou, isso é uma coisa maravilhosa, mas a gente vai ter que se preocupar cada vez mais também com como é que a gente vai viver na nossa velhice. Sim, com certeza. E comparado a outros países também, por exemplo, os Estados Unidos, em que mais de 50% da população investe, o Brasil tem um percentual muito baixo, né? Acho que no Brasil um pouco mais de 3%, se eu não me engano, da população investe, né? Então, comparado a outros países, a gente tem muito que crescer ainda. Isso está longe de ser uma cultura no Brasil e deveria ser, né? Assim, eu nunca gosto muito de pegar os Estados Unidos como exemplo, porque a gente está pegando o que deu certo, sabe? Assim, Sim. provavelmente na história da raça humana, é o expoente do que deu certo foram os Estados Unidos. Mas se você for pegar os países latino-americanos, quando a gente pega os níveis de poupança, então assim, o quanto que as pessoas conseguem poupar, você vai ver que o Brasil figura entre os piores países da América Latina. Sim. E quando eu falo poupança, é de tipo assim, chegar e falar assim, poxa, estou poupando alguma coisa para a velhice, eu não posso depender de governo para bancar a minha aposentadoria. Uhum. E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que mudar e tem que mudar rápido. As pessoas precisam ter noção de que ficar ali na mão do governo para garantir a sua aposentadoria, para garantir a sua velhice, é um risco muito grande. E, de novo, quanto mais cedo você começar, mais fácil é a trajetória. O juros composto é uma coisa assim que a gente tem que ensinar para as pessoas, porque isso aí é uma força fantástica. Sim, com certeza. Léo, agora, para a gente caminhar mais para o fim, e não tomar tanto do seu tempo, fazer algumas perguntas sobre carreira. A primeira pergunta é qual o conselho que você dá, né, para quem está nos assistindo
e que queira ser um gestor, quais as habilidades interpessoais, intrapessoais essas pessoas devem desenvolver, além das certificações, materiais de estudos, livros que elas devem focar para ser um gestor de sucesso. Tá bom, vamos lá. Bom, o que eu acho, né? No meu negócio, eu acho que a curiosidade é uma coisa muito importante. Você querer aprender coisas diversas, diferentes. A gente tem aquela sensação de que, poxa, o mercado de ações é uma carga de exatas pesadíssima, a pessoa tem que saber número, número, número. E eu acredito muito que você tem que sempre estar atento a coisas novas. Aqui não é só uma questão de números, é uma questão realmente de você estar aberto a aprender coisas novas, coisas diversas. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para você ser um gestor de ações especificamente, tá? Assim, no meu estilo. Então você separa os gestores pelos gestores que têm curiosidade, os que são muito curiosos e os que são normais, os que não estão acima da Não, média. não, não, eu digo mais assim, né? Por exemplo, se você for pegar um fundo quantitativo, geralmente o fundo quantitativo realmente é um cara que, poxa, o cara tem que ter uma carga mais matemática, uma carga mais estatística, é um modelo diferente. No nosso modelo, né, no que eu faço, que é analisar empresas, meu negócio é ser um pouco mais curioso. E assim, para você ter uma ideia, né, eu viajo para o Nordeste, eu viajei para o Nordeste para fazer uma viagem. Cara, a gente fica olhando assim, poxa, como é que é o clima aqui? Como é que é o terreno? O que os caras estão plantando? Pô, mas como é que o cara consegue plantar isso daqui desse jeito para fazer a logística disso daqui? Tipo assim, não, porque lá no Sudeste o terreno é muito diferente. Vai ser bem mais fácil, bem mais difícil. Uhum. Você vai perceber assim, poxa, mas olha quanta cidadezinha pequena, olha esse monte de vendinha, a logística disso aqui deve ser um inferno. Quem consegue fazer a logística disso daqui, tem uma barreira de entrada enorme. Não é qualquer um que consegue fazer a logística naquelas cidadezinhas do Nordeste. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente acaba vendo. Coisa assim que no dia a dia você vai pensando, vai falando assim, poxa, por exemplo, né, você até tinha perguntado um pouquinho sobre uma posição relevante, né, acabei esquecendo até de comentar, mas, por exemplo, eu tenho uma posição relevante em SLC agrícola. Aí a gente vai estudar pô, como é que é um pouco da história. Por que o Centro-Oeste deu certo? De repente, o Brasil não tinha segurança alimentar na década de 80, né? Ele era um net importador de alimentos. E aí, de repente, você vê a transformação do setor agrícola que teve no Brasil, foi uma coisa impressionante. Sim. Mas por quê? O que aconteceu nesse período? E como é que é o mundo hoje? Né? A gente tem hoje a América sendo uma grande produtora de alimentos, exportando isso para a Ásia. A Ásia, naquele ímpeto de crescimento, uma população gigantesca, quantidade de pessoas que moram, né, que vivem numa faixa super estreita na Ásia, equivalente a praticamente o resto do mundo inteiro, né, em termos de população. Essas pessoas precisam ser alimentadas, não tem espaço físico, não tem áreas novas para serem plantadas naquela região. Mas é uma região que está crescendo muito e que a América, e principalmente o Brasil, se apresenta aí como sendo como um potencial fornecedor de alimentos para a próxima década de crescimento que esses países vão ter. Então, assim, é um pouco disso que a gente fica fazendo. A gente tem que ser curioso. A gente vai lendo, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo. Eu acho que a era que nós nos encontramos é uma era de informação muito abundante. Não tenha dúvida, a era que a gente vive é magnífica, é uma coisa espantosa, é uma coisa assim absurda. A quantidade de conhecimento que foi gerado nos últimos 20 anos é assombroso. A quantidade de informação, a facilidade que as pessoas têm para acessar essas informações é uma coisa fantástica. O desenvolvimento da Eu, tecnologia possibilitou tudo isso também, né? assim, eu sempre gosto de citar o caso da aviação. Se você for ver, o avião foi inventado lá em mais ou menos 1900, e lá, 70 anos depois, mais ou menos, a gente teve o homem indo para a Lua. Né? Então, a gente sai de uma invenção fantástica, que era um avião que andava a 40 quilômetros por hora, né? Voava a 40 quilômetros por hora, e em 70 anos, depois de passar por duas guerras, pandemia, crises enormes, uma dificuldade sem tamanho, a gente conseguiu mandar um homem para a Lua.
E hoje, a gente pega o que foi essa pandemia, eu acho que mostra a capacidade do ser humano, que é uma coisa que realmente me espanta. Então, quando a gente começou essa pandemia, eu lembro que o que a gente tinha de estimativa mais otimista era de uma vacina em 18 meses. Mas, assim, sendo muito otimista, a gente falava que em 18 meses a gente ia ter uma vacina. A pandemia teve início mais ou menos lá em março do ano passado. A gente está mais ou menos 18 meses. Nós temos umas 6 vacinas desenvolvidas, testadas e com uma boa parcela da população vacinada. Então, assim, a gente falava que em 18 meses a gente ia conseguir desenvolver. E em 18 meses a gente está aqui no Brasil com quase, sei lá, 90% da população adulta já vacinada. Uma coisa fantástica, o que o ser humano conseguiu fazer. Então, quando a gente busca realmente uma solução para os nossos problemas, a gente é capaz de fazer coisas realmente, assim, absurdas. Não, beleza. Então, pessoal, para finalizar aqui com o Léo, né, não tomar tanto tempo dele, ele já esclareceu muitas coisas para a gente. Eu tenho uma última perguntinha para o Léo, mas antes eu vou convidar vocês, né? Vou abrir aí para perguntas. Quem quiser mandar alguma pergunta para o Léo, use, por favor, aquele íconezinho com uma interrogação, aquele local próprio para fazer perguntas, que ali sua pergunta vai ser lida, né? Ele está aberto para responder. Enquanto vocês vão pensando aí para fazer a pergunta, eu tenho uma última pergunta para o Léo, uma pergunta bônus aqui que eu separei, que particularmente é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para quem eu converso assim, que é se você, nos últimos tempos, Léo, você leu algum livro relacionado ao mercado, ou qualquer assunto que fez você se desenvolver, que abriu mais sua cabeça, e que você comente, tanto para mim quanto para quem está nos assistindo, um livro que te impactou. Olha, eu vou te falar, eu sempre falo assim, para pessoas que estão na faculdade, eu sempre recomendo o livro do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, que geralmente, não, como não é um livro muito ligado à parte de finanças e etc., geralmente o pessoal não tem muito contato com isso na faculdade. Esse é um livro que eu sempre falo, porque, assim, eu lembro um pouco da minha trajetória e a gente sai, né? Estava fazendo faculdade de engenharia, então a gente sempre sai naquela pilha de falar assim, poxa, vamos lá, vamos pegar os livros, vamos fazer uma planilha, vamos fazer um valuation, blá blá blá. E a gente sempre foi bastante, a gente sempre está muito focado aí nessa questão de vamos pegar os números. E o que eu posso dizer é que o mercado, por ter essa quantidade muito grande de informações, a assimetria de informação que existia no passado, ela está cada vez menor, tá? Então, assim, uma pessoa, né, para você ter uma noção, lá na década de 80, quando teve um crash na Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira só foi repercutir aquela queda no dia seguinte, porque as informações, né, as notícias chegavam com um atraso muito grande. Hoje em dia, rompe uma barragem na Vale, no interior de Minas, já está caindo as ações dela 15 minutos depois em Nova York. Sim. Tá? Essa é a velocidade que as informações estão caminhando. E eu acho ainda que a grande assimetria que existe ainda no nosso mercado é na parte emocional. Tá? Eu acho que o mercado, ele, nesses cento e tantos anos, ele não perdeu aquela coisa do pêndulo, né, que a gente fala, que o mercado ele fica indo da euforia para o pânico. Então, uma hora parece que o mundo vai acabar, outra hora parece que o mundo vai crescer infinitamente. E justamente esses livros trazem um pouco mais de, olha, tomada de decisões racionais é uma coisa difícil, saiba que você carrega vieses muito grandes e que você conseguir manter um controle emocional quando a bolsa está bagunçada, quando a coisa toda está mexendo, não é uma coisa fácil, tá? Mas no fundo, eu acho que essa é ainda, hoje, eu acho que esse é o grande gerador de alfa que os investidores têm para ganhar, tá? É conseguir ter esse controle emocional, é conseguir manter um bom nível de racionalidade. Bacana, ótima indicação, tá anotado aqui. Com certeza eu vou comprar esse livro para estar lendo. Ô, Léo, então é isso que eu tinha para te perguntar
Acho que você conseguiu sanar todas as questões possíveis aqui. Um ótimo bate-papo. Eu tenho certeza que agregou também para todo mundo que está no nosso grupo de estudos e para quem passou aí na live. A audiência é rotativa, né? Então, cada um que passou aqui um pouquinho conseguiu pegar um conhecimento e com certeza vai levar isso para a vida. A live vai ficar Ah, que gravada ótimo. no nosso perfil. E mais uma vez eu te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo com você. Todos nós do Finance Club somos muito honrados por você ter aceitado o convite. Gostaria de agradecer a Érica também, que fez a intermediação do diálogo, que ficou Já está preocupada aqui, aí, ó, fazendo assim. me ajudou aí. Então, agradece ela aí para mim. Eu não posso Uma dar beijo. palpite, não, mas eu tô aqui escondida. Ah, tá bom. Bacana, Érica. E espero que você e também a Érica tenham gostado do bate-papo. Com Foi certeza todos ótimo. nós aqui do Finance gostamos. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. E foi uma honra. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o pessoal de Liga de Mercado Financeiro tem feito um trabalho fantástico. Eu acho que vocês realmente conseguem fazer, acho que tem potencial para fazer muita coisa. Tanto ligar realmente os alunos com o mercado, como também tentar trazer aí os outros alunos de outras áreas da faculdade, falar, explicar um pouquinho para eles, olha, vamos conversar um pouco sobre investimento, sobre mercado financeiro e etc., porque isso aqui não é um bicho de sete cabeças. Sim, e isso é uma das coisas que a gente propõe dentro do Finance Club. O nosso projeto é aberto para todos os cursos, até mesmo para pessoas de fora da UFOP, né, que é a universidade. E, como eu te falei, a missão é democratizar e democracia é todo mundo, não tem exceção Ah, não. tem que ser isso mesmo, porque isso aqui faz parte do desenvolvimento como país, sim. Acreditem nisso. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade. Boa noite Eu para que você, boa agradeço. noite para a Érica também. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. E precisando de qualquer coisa, estamos aí. A gente Obrigado, que viu, pessoal? agradece. Prazer. Prazerzão.